Glória a Deus, amém? Então Paulo está dizendo que estava sofrendo perseguições por causa do Evangelho, recebendo críticas por causa do Evangelho. E geralmente isso acontece com a gente quando se converte ao Senhor. Porque quando você se converte, você já não passa mais a ser aquela pessoa que vivia no mundo sem conhecer o Senhor. E aí automaticamente quem vai conhecendo ao Senhor, ele muda a sua maneira de falar, a sua maneira de brincar, de vestir, a sua maneira até de comer. Ele muda tudo. E aí aqueles que estão acostumados a ver o filho do Zé, vou dar aqui um exemplo, mas pode ser o filho da Maria, é tanta Maria no meio do mundo, daquela maneira, e agora ele mudou o comportamento, ele mudou a maneira de viver, de uma hora para outra, já não fica na praça bebendo cachaça, já não vive mais nas esquinas com as gaiatices do passado, já não vive mais da maneira que era encontrado no passado. E alguém diz: pia mesmo? Não, pia é o jeito de fulano. Parece um velho, parece uma velha, tão bonita, mas pia? Ah, é roupa velha? Não quer ir mais nem para a praça, mas nós agora só quer saber de vigília, cruzada, culto, monte, oração, evangelismo. E começa as piadas, começa as indiretas, começa as situações. E de certa forma eles estão envergonhados e sentem vergonha de andarem bem vestidos, sentem vergonha de andarem de uma maneira que venha agradar a Deus e preferem agradar os outros. E pessoas que vivem assim estão se envergonhando do Evangelho. A perseguição começa dentro de cada vez. Tem alguém em casa que não aceita, não se incomoda com o jeito de vestir, de falar, de viver. Às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, às vezes é um filho. Dentro de casa, às vezes a família tem pessoas que não gostam. E às vezes nos criticam por termos decidido viver uma vida de homem e de mulher de Deus, com uma só palavra, com um só procedimento. E por causa disso, vêm as perseguições. E por causa disso, muitos se envergonham do Evangelho. Tem pessoas que, se você passa na rua e der a paz do Senhor, ele faz opa. Com vergonha de dar a paz, alguém vê ele dizendo: você também é crente? Aí ele faz: não, eu só estou indo na igreja, eu não sou crente não. Eu só estou indo lá na igreja, mas eu não sou crente. Com os irmãos ele é crente na igreja, mas lá fora ele todo disfarçado. Quando ele vê um crente, ele até vira as costas para não dar a paz, com medo de alguém ver ele falando e vai saber que ele é crente. Existem muitas situações para nos fazer ter vergonha do Evangelho e nem percebemos. Porque eu já vi dizer assim: antigamente não dava para ser crente não, que o povo antigamente era muito rigoroso. Os que vão morar no céu ainda é, até hoje. Só que a Bíblia diz que para os últimos tempos haverá muitas penetrações de falsas doutrinas e falsos mestres. Eu vou defender a doutrina dos mestres antigos, porque aqueles homens eram santos. A Bíblia diz que o mundo não era digno. O mundo não era digno de ter pisado na terra santos homens de Deus como aqueles do passado. Então, o mundo não é digno da igreja. Não é digno. E
estamos aqui por amor de Deus ao mundo, por um tempo que Ele já determinou para cada um de nós cumprir a nossa caminhada, glorificando a Deus e olhando para o alto, que de lá vem a nossa confirmação, a nossa salvação e a nossa redimissão. E por isso tudo começa crendo e vivendo conforme diz o Evangelho. Então Paulo começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E aí, quando você começa a dar lugar ao Espírito Santo e confirmar a sua vida na palavra, você vai entender que o homem de Deus, ele é diferente em tudo. Ele é diferente na maneira de brincar. Não que a gente não possa brincar, mas a gente brinca. É diferente na maneira de vestir, de andar, de se comportar. Ele é diferente porque ele tem o zelo que o consome por dentro. E não nos igualamos ao povo do mundo, porque do mundo fomos tirados. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus vai dizer, através de João: não manche as suas vestes. Em todo tempo as suas vestes sejam brancas, alva. E como é que eu vou manchar minhas vestes, andar com a roupa que não glorifica a Deus, andar de qualquer jeito? Não pode, irmãos, de maneira nenhuma. Mas na verdade, nem todos vão acreditar no Evangelho. Eu não tenho vergonha. Quando eu era do mundo, eu me lembro que meu primo, aquele que pregou aqui no aniversário, ele já desde pequeno que é crente, mas ele se afastou. Ele nasceu bem dizendo na igreja, mas aí quando cresceu desviou, passou um tempo no mundo, mas voltou e pegou firme. E nesse tempo do mundo a gente trabalhou muito junto. E quando ele voltou para a igreja, eu não gostei não. Porque de vez em quando a gente bebia junto, ia para os bares, trabalhava, tomava nossas pingas, como diz por aí, junto. E era assim, o olhar do mundo era muito legal. Era um amigo que eu tinha de bebida. E quando ele se converteu, eu disse: meu Deus, deram uma lavagem cerebral do meu primo. Um caba tão desenrolado, tão inteligente, como se foi enganado pelos crentes, está na igreja. Olha o jeito que ele se veste, parece um velho. Aí roupa velha de crente, não, isso não é aquele rapaz que anda armazinho nos bares, não tem como não. E realmente não é mais. Mudou. Automaticamente o Espírito do Senhor vai mostrando que não se veste de qualquer maneira, não vive de qualquer maneira. Um homem de Deus é diferente. Malaquias capítulo 3 vai dizer: outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Não pode ser igual. Você vê nos púlpitos pregando hoje em dia, os pregadores novos que estão chegando aí, estão pregando aí de uma maneira que você não difere nada dos povos do mundo. As vestes são iguais, a maneira de pregar, até de pregar é igual, é cheio de xinga, de um palavreado mundano na igreja, que não é o palavreado do povo de Deus. E tem muita gente aplaudindo, mas sabe por que tem muita gente aplaudindo? Porque o povo não lê Bíblia. Estão sendo tocados com algumas palavras, mas enganados com as palavras da serpente, que passeia no meio e ao lado da igreja, rugindo como se fosse um leão. E por isso, o que será que causa para mim e para você vergonha de servir a Deus e honrar a Deus aqui, em casa, em qualquer lugar que você esteja? Isso não pode acontecer na vida do cristão, meu irmão. Paulo foi perseguido até de morte, por morte, mas ele foi perseguido em tudo por causa do Evangelho. E ele disse: não, eu não me envergonho de nada do que eu tenho passado, porque é o poder de Deus.
poder de transformação, poder de sonhar num sonho que vai se realizar, poder de acreditar que a vida do homem não se resume nessa terra, ao qual hoje nós estamos bem, amanhã tem uma guerra, amanhã tem uma doença, amanhã tem um desemprego, amanhã você está por cima, amanhã está por baixo. E muitos morrem deprimidos, como tem muitas pessoas com depressão, angustiados, frustrados, porque não se realizaram sentimentalmente, não conseguiram casar, se conseguiram casar, não conseguiram ter filhos. Se conseguiram ter filhos, os filhos foram para as drogas, foram não sei para onde. E a pessoa fica aperreada, perturbada, e ela morre nessa angústia, e dizendo: o inferno é aqui mesmo. Só que o inferno não é aqui não. É outra mentira que contaram. O inferno nunca foi aqui. Se fosse aqui, até eu queria ficar nesse inferno. Mas o inferno não é aqui. Aqui no inferno, que muitos dizem que tem inferno aqui, aqui você pode tomar um banho no rio. No inferno não tem rio para tomar banho. Você pode ir para um bar tomar cerveja e pode escolher não ir tomar. No bar não tem cerveja, no inferno não tem cerveja, não tem bebida. A Bíblia descreve o que é o inferno, e no inferno não tem essas coisas. Então, quando a pessoa fala o inferno é aqui, ela não sabe o que está dizendo. Agora, é bem verdade que ela já começou a profetizar que ela vai para o inferno, e a vida dela está se tornando o caminho do inferno. E só no caminho do inferno a pessoa já desespera. Ela já desespera e diz: o inferno é aqui mesmo. Ela está indo para o caminho do inferno. Ela não quer saber de Deus, não quer ler a palavra, não quer aprender a palavra. Está seguindo o seu próprio caminho, e ela está cercando-se dos labirintos do inferno. Mas o inferno, tudo isso não é aqui. Aonde o evangelho chega, ele pode resgatar e mostra para a pessoa o caminho da luz e da alegria em Cristo Jesus. E por isso as perseguições virão sempre, de um lado ou do outro, de frente ou de trás. Mas Deus chamou a gente para não ser confundidos e ter prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Porque não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a vida eterna. Estamos caminhando, a nossa fé, a nossa caminhada é como um carro que não tem freio e nem tem marcha ré, não pode parar. Nós temos que prosseguir na caminhada em Cristo, para a glória dele. Amém? Então o apóstolo Paulo começa dizendo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí nesse grego entra eu e você. Nós somos incluídos pela fé aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa que não vai nos envergonhar, é o evangelho. Mas se nos envergonharmos do evangelho, ele vai se envergonhar de nós. Porque o evangelho é Cristo, e Cristo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, diante dos anjos de Deus. Então nós fomos chamados para ter prazer em servir ao Deus Todo-Poderoso, e entender que haverá e virá coisas para tentar tirar o nosso foco. E aí nós temos que entender e fazer como Natanael. Natanael, irmãos, olha o laço do passarinheiro aí. Amém? Natanael, ele foi convencido por Filipe a ir ter com Jesus.
E Natanael não queria ir muito, porque ele estava meio triste. Ele não queria ir, estava meio desanimado com os profetas. Mas Filipe disse: venha, achamos o Cristo. Aí ele disse assim, Filipe disse assim: achamos o Cristo, ele vem de Nazaré. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu olhar aqui a passagem que eu esqueci um pouco o texto. De Filipe e Natanael. Está em João, né, obreiro? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Filipe e Natanael. Deixa eu olhar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Deus seja toda a glória, todo louvor. É melhor a gente conferir o texto para depois aleluia. João capítulo 1. Versículo, deixa eu olhar aqui o versículo que eu quero ler aqui. Verso 45, olha o 43 mesmo. No dia imediato resolveu Jesus partir da Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximando-se, disse a seu respeito: eis um verdadeiro glória a Deus, israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe lhe chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao qual Jesus lhe respondeu: porque lhe disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Diga glória a Deus. Então aqui nós temos um texto de alguém que dizia para Filipe: de Nazaré pode sair uma coisa boa, algo bom? Aí Filipe falou para ele: você tem que vir para ver, venha ver. E ele foi, e ele teve um encontro com o Senhor, e de cara ele aceitou.
e não se envergonhou. E por isso as pessoas não compreendem o que Paulo está dizendo. Há muitos desapontamentos, há um bombardeamento tão grande na terra hoje em dia. Eu falo bombardeamento de vozes. Paulo diz lá em Coríntios: há muitas vozes na terra. E essas vozes, a qual delas você tem ouvido? Porque quando você vem para a igreja, você está ouvindo a voz de Deus naquela igreja. É tanto que você veio para cá. Mas quando chega aqui, não quer dizer que você não vai parar de ouvir essas vozes, porque o mundo vai bombardear. E se você não aguçar os seus ouvidos para ouvir a voz daquele que Deus levantou para te abençoar, você vai ficar confuso. Não é porque agora eu cheguei, agora eu sou conhecedor, agora eu sei que eu estou lá, mas não é desse jeito. Começa aquela guerra, uma guerra a qual, irmãos, só se prejudica aqueles que dão ouvido à voz errada, a voz que não vem de Deus. E por isso a pessoa vai se envergonhando e vai se distanciando de um caminho que Deus um dia marcou e trilhou para ela. E por isso as perseguições fazem isso, porque elas começam a defamarem, trazer para você uma certa incômodo, uma inconveniência. Não, é porque não precisa usar esse tipo de roupa. Não precisa disso. Não, você não precisa estar jejuando. Esse negócio de estar subindo no monte, de estar orando, esse negócio de fazer isso. Eles vão alegando e vão dizendo: isso aqui não existe mais. E uma das principais questões, eles falam do dízimo também. E é uma preocupação tão grande com a igreja que só faz o bem, irmãos. As pessoas, em vez de ir procurarem tomar conta das suas vidas, elas ficam tentando bombardear a mente daqueles que Deus mostrou o seu reino, jogando palavras que podem, às vezes, até tocar no coração de alguns e afastá-los da verdade. E tirá-los, porque na verdade, irmãos, nós recebemos o chamado. O povo do mundo que está à nossa volta, eles precisam desse chamado. E quem sabe não será revelado por você, através de você. Mas se você se deixa influenciar por pessoas que nem conhecem, nem leem a Bíblia. Eu estou cercado de pessoas assim. Eu aprendi, agora eu não discuto mais com ninguém, irmãos. Eu estou nos cantos, alguém dizer assim, eu faço só ouvir, porque eu sei que ele já tem muito tempo de crente. Quando é uma ovelha minha, ainda eu perco um tempozinho, mas lá fora, de maneira nenhuma. Eu fico ouvindo, irmãos, e digo: essa pessoa tem mais tempo do que eu na igreja, eu vou lá bater boca com ela. Se ela tiver certa, ela vai para o céu. Se tiver de ser ganhada por mim, não vai não, porque eu não vou teimar com ela. Eu vou quebrar a cabeça com aqueles que estão debaixo do aprisco que o Senhor me deu. Então eu escuto tanta coisa lá fora, de pessoas que estão na igreja, que eu fico ouvindo e digo: meu Deus, não é o mesmo evangelho que eu creio, não é a mesma fé que eu aprendi e que creio até hoje. Mas eu respeito, ele vai na fé dele que eu vou na minha. Já que eu não posso influenciá-lo, que Deus abençoe. Eu vou ganhar almas, as almas que Deus tem para mim ganhar aqui na terra. E por isso eu não posso ficar parado, não posso deixar de pregar. Alguém vai acreditar no que eu falo. E os que não acreditar, porque não farão parte desse aprisco. Mas os que acreditaram ficarão. E isso é bíblico. Então, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As que não forem não ouvirão, não crerão. E é por isso que você vê em todas as igrejas, passam muita gente, depois vai embora um bocado, fica outras, e só fica aquelas ovelhas que ouvem a voz do pastor. Quando não está mais ouvindo a voz do pastor, vai procurar outro pastor.
Aí ela vai até encontrar um pastor que ela ouça, esse aí é o pastor. E às vezes algumas saem desse propósito e se perdem na vida, porque não encontraram, não sabia que estava numa bênção e foram pegar um pássaro que estava voando. Então há muitos riscos nessa vida, porque Deus ele não erra. Deus ele nos chamou para servir e viver pela fé. E até nós descobrirmos o propósito que Deus tem para nós, seremos bombardeados lá fora, não aqui. Aqui você recebe injeção para vacinar, para doutrinar, para apontar o caminho que Deus nos confiou a mostrar. E aí, cada um vai ouvindo e tirando as suas próprias conclusões. Então Paulo foi bombardeado porque Paulo, quando aceitou o Senhor, Paulo era perseguidor do Evangelho. E até os crentes o rejeitaram, depois se achegaram para ele, porque estavam com medo que Paulo representava perigo de morte. E por isso tinham um certo medo. E Paulo estava vivendo conforme o que estava escrito e pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse: não, o Evangelho funciona, é real. Eu não tenho vergonha. No verso 17 ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. Amém? Então a fé que um dia nos moveu, ela pode ser abalada, ela pode ser tirada, porque a pessoa, quando se converte e recebe o chamado de Deus, ela tudo aceita e recebe. Aí o tempo vai passando, e aí sorrateiramente vai entrando no coração da pessoa o mal, e a pessoa não vigia, não repreende, e não vai ver se bate com as escrituras, e aí o mal vai dominando, a ponto da pessoa ela leva a achar que só ela tem a razão, que ela está certa e que a Bíblia está errada. Quando qualquer coisa que eu falar aqui no altar que você não entender e dizer: pastor, me mostra na Bíblia, aí você me procura que eu vou mostrar aonde está escrito a base que eu a tese que eu estou defendendo. Porque às vezes a gente fala coisas que não está dentro do texto, mas está escrito. Aí você não compreende. Então você vem até o pastor: pastor, me tira uma dúvida, que se eu falou isso aqui, eu não estou achando na Bíblia. Porque se eu falei, eu vou dar conta. Amém? Eu não posso ultrapassar o que está escrito. Como eu estava no seminário, e em cada semana vinha na semana era 3 aulas, e cada aula era uma pessoa diferente. Tinha aula que vinha um pastor, tem hora que vinha uma pastora, ou uma missionária, algo desse tipo. E teve uma das aulas que veio uma mulher dar aula para nós, e foi uma bênção. E ela falando sobre o novo nascimento, sobre a questão de ser crente de verdade. Ela enfatizando na sua mensagem, ensinando. E ela estava indo muito bem, levando textos bíblicos. E ela começou a improvisar, a conjecturar, melhor dizendo, que não é errado, desde que não venha conjecturar, não é errado, desde que não venha ferir o texto. O que é conjecturar? Quem sabe o que é conjecturar? Conjecturar é você trazer uma explanação. Você leu a palavra e em cima você conta tipo uma parábola que bate com aquilo acolá. Aí eles dão o nome de conjecturar. E ela começou, irmão. E ela disse: olha, Pedro era um crente carnal, quebrava o pau, até arrancou a orelha de um guarda com a faca. Mas depois que ele se converteu, eu nunca tinha ouvido isso naquele tempo. Mas quando ele se converteu, ele foi preso para ser morto. Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como mestre, me coloque de cabeça para baixo. E ele morreu de cabeça para baixo.
Rapaz, quando eu ouvi aquilo, eu digo, eita, peguei a Bíblia, peguei o lápis, notei no papelzinho lá, e eu procurei, e eu disse, onde é que está escrito isso? Aí, quando acabou, eu fui na irmã. Eu disse, irmã, eu já li a Bíblia quase toda, naquele tempo. E eu não achei esse versículo, mas eu fiquei muito empolgado, eu creio. Mas eu quero saber onde é que está, me mostre. Ela disse, não, depois você pergunta o pastor presidente, porque agora eu não me lembro da referência. Eu disse, tá bom, irmã, no próximo você traz para mim. Aí no próximo também ela não trouxe, aí eu fui no pastor presidente, lá do seminário, e ele disse, irmão Geraldo, não está na Bíblia isso. Ela falou isso aí, disse, está na Bíblia, disse, foi. E ficou me devendo um versículo. Como eu já li muito e não vi, e eu queria que ela me desse para mim saber onde é que está. Agora não foi querendo envergonhá-la, porque na minha sede de querer aprender, tudo que saía do altar, eu não perdia uma palavra. E todas elas eu conhecia, porque eu lia a Bíblia. Mas quando saía algo novo, eu ia no pé do pregador. Me mostra onde é que está, porque eu não achei ainda, eu quero ver. Eu quero ler sobre isso mais aprofundado. E aí eles me davam. Porque eu tinha sede de aprender e também Deus estava me preparando para o ministério. E eu nem sabia disso. E aí eu sei que o pastor me falou isso, eu desanimei com... Eu digo, não, eles estão ensinando coisa, estão falando coisa que não está na Bíblia. Mas é errado dizer que Pedro morreu de cabeça para baixo? Não. Mas quando eu disser que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, eu tenho que dizer que não está na Bíblia. Foi historiadores que encontraram manuscritos fora da Bíblia, que não foram aprovados pelos que escreveram a Bíblia, e não botaram na Bíblia, mas está lá. Existe um histórico achado, mas não botaram na Bíblia, por isso não está na Bíblia. Aí quando eu falar, existem suposições baseadas em alguns manuscritos que dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Aí eu estou trazendo uma história que realmente existe, não foi comprovado se realmente de fato foi, porque pelo menos para aqueles que escreveram a Bíblia, porque não botaram algo desse tipo, e por isso eu posso até falar, porque a palavra não fala como Pedro morreu na Bíblia. A última referência de Pedro está lá no livro de João, no último versículo, último capítulo. Mas ele só fala que, aliás, fala de João, né? Então, meus irmãos, o que a gente vai entender aqui é que não podemos falar, e se falar, dizer, isso aqui é uma história, isso aqui não está na Bíblia, mas dá para edificar. Mas só disser o que está escrito se você conhecer que está escrito. E isso tem sido o erro de muitos que pregam a palavra, que às vezes escuta, não conhece, o camarada conta uma história e você se perde. Se o camarada pregar a palavra para mim, na hora que ele falar uma coisa que está fora da Bíblia, ou que tenha passado desapercebido por mim, eu vou procurar. Mas se não tiver como encontrar, então eu vou entender que aquela pessoa, ela falou algo para edificar a igreja, mas ela pode ter falado um erro, se ela disse que estava escrito, não está escrito, não estando escrito. Então eu posso citar alguma história, como a gente faz, mas sempre deixar bem claro que ali é para edificação, mas é algo que não está na Bíblia. E por isso, eu não posso acrescentar, porque também eu estaria, de alguma maneira, dizendo, só a Bíblia não é suficiente. Eu tenho que botar alguma coisa para inovar, para apimentar, para o povo dar glória a Deus, para o povo ficar mais fervoroso. Aí a pessoa está se envergonhando do Evangelho. O Evangelho é suficiente. Eu tenho que entender que nem todos vão crer, mas embora que todos não creiam, eu tenho que pregar a palavra e pelo menos para mim, ela tem que servir. Para mim ela tem que servir. Porque se eu prego uma coisa e eu faço outra, então eu sou um hipócrita. Porque eu estou dizendo uma coisa e não faço. Eu falo para você fazer, mas para mim não serve. E assim faziam os fariseus. E é por isso que Jesus os criticava.
porque eles davam glória a Deus de coração, mas na hora de praticar, eles não praticavam. Eles foram por Cristo rejeitados, porque eles falavam uma coisa, mas não praticavam o que diziam. O que eles diziam era certo, glorificava a Deus. Por que Deus não recebia e Deus não quis negócio com os fariseus de Jesus? Porque eles falavam da boca para fora. Era parecido com os políticos de hoje. Era mais ou menos político que vem, promete. Você viu uma piada que teve de um político que ele chega numa comunidadezinha aí o cara fala, aqui falta isso, aquilo, tem que fazer um saneamento básico. Aí o cara vai, não, eu vou resolver agora. Aí pega o telefone para ligar. Aí ele diz, não, estou ligando, vou resolver amanhã e se resolve, peraí. Aí o cara, mas deixa eu falar um negócio para você. Não, depois nem fala. O cara querendo dizer uma coisa com ele, o que pediu a benção. Ele disse, espera aí um pouquinho. E ele falando, olha, fulano, amanhã vem aqui, traga as máquinas, faça isso, faça aquilo. E o cara dizendo, peraí, deixa eu dizer um negócio a você. Espera aí que ele fala depois. Aí depois que ele supostamente ligou, falou com o rapaz, aí o velhinho diz assim, eu queria lhe dizer que aqui não pega área no celular nenhum. E na hora ele foi desmascarado. Que ele estava mentindo, ligando supostamente para a pessoa, mentindo, para ganhar o voto daquele pobrezinho. Mas aí o rapaz estava querendo interromper, ele disse, senhor, aqui não adianta ligar, aqui não dá área. Mas ele não quis ouvir. E ele ficou lá mentindo e ele querendo dizer, daqui a pouco a gente fala. Deixa eu acabar de falar com o secretário aqui de obra. Por quê? Porque a pessoa fala uma coisa, mas não vai fazer. E aquilo que a gente fala e não faz diante de Deus, irmão, vai cair no descrédito. Então Jesus deu inúmeras pistas por que os judeus, fariseus não foram aceitos. Aí ele diz assim, olha só, vinha para o templo. Aí ele fala contra a parábola do bom samaritano.